Efésios, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ler o versículo de número 18. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo de número 18. Os que encontraram o texto, digam amém. Amém. Foi fraco, amém. Pouca gente encontrou. Vamos esperar mais um pouco. Os que encontraram o texto, digam amém. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Pode tomar o teu assento. Alguém pode perguntar assim, mas por que foi lido o texto de Efésios 5 e 18? Não vos embriagueis com o vinho que a contenta, mas enchei-vos do Espírito. O que isso tem a ver com a família? Não parece desconexo, irmãos? Não parece que não tem a ver a leitura? Mas eu vou dizer para os irmãos que tem tudo a ver. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele está falando sobre o enchimento do Espírito, no versículo 18 que nós lemos. E a palavra de Deus nos deixa aqui uma ordem. Paulo diz aqui: enchei-vos do Espírito. Não se embriague com o vinho que a contenda, mas encham-se do Espírito. E todos nós, irmãos, estamos debaixo dessa ordem, dessa ordenança bíblica. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tem alguém que quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Tem alguém que é cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Você tem certeza disso? Maravilha. Então a Bíblia Sagrada está nos dizendo aqui, Paulo está dizendo, encham-se do Espírito. E isso é uma atitude diária. Isso, Paulo está dando a ideia de que nós devemos buscar esse enchimento. Então nós devemos procurar esse enchimento. Encham-se do Espírito. E nos versículos seguintes ele nos vai dar alguns exemplos do que é uma vida cheia do Espírito Santo. Ele vai nos falar sobre quais são as consequências de fato de alguém que está cheio do Espírito Santo. E em primeiro lugar, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo é demonstrada no culto. Essa é a primeira coisa que ele vai dizer, versículo 19. Um crente cheio do Espírito Santo, ou crentes cheios do Espírito Santo, quando eles se reúnem, versículo 19 do capítulo 5, ele nos diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Essa é a consequência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a consequência de um crente cheio do Espírito Santo. A primeira consequência é no culto. Quando nós nos reunimos, então nós louvamos a Deus de coração. É isso que diz o texto. Não é apenas da boca para fora, mas quando você é cheio do Espírito Santo e se reúne aqui, você louva, você canta, você adora a Deus de coração, não simplesmente de aparência. Não são palavras jogadas ao vento, mas de fato o nosso coração está voltado ao Senhor. E diz a Bíblia, com hinos e cânticos espirituais. Então quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso reflete no culto que nós ofertamos a Deus. Dá para ver pelo culto que nós ofertamos se nós de fato estamos cheios do Espírito Santo. E eu pergunto a todos nós aqui, nós estamos aqui adorando a Jesus de coração? Amém. Amém? Se você está adorando a Deus aqui de coração, com vontade, se você veio aqui nessa noite pensando, hoje eu vou adorar a Jesus, se você se sentiu alegre em vir na casa do Senhor hoje, esse é um sinal de que a presença do Espírito Santo está na tua vida. Porque aquele que não tem a presença do Espírito Santo, ele sente tristeza, às vezes ao vir para o culto, ele vem emburrado, ele vem obrigado. Mas aquele que tem a presença do Espírito Santo é como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas está chovendo, por que você vai na igreja? Mas eu vou do mesmo jeito para adorar a Jesus. Aleluia. Essa é a atitude de quem está cheio do Espírito Santo. Agora, Paulo continua dizendo que aquele que é cheio do Espírito Santo não reflete só na igreja, não reflete só no culto, não é só um culto animado como esse que nós estamos, em que a gente canta, dá glória a Deus, dá aleluia, não é só esse culto animado, mas aquele que está cheio do Espírito Santo reflete no lar.
reflete na família. É isso que Paulo está dizendo. Então, é por isso que o versículo que eu li tem tudo a ver com família. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo é a continuação dos versículos. Nós vamos ver que isso reflete na nossa casa, na nossa família, a maneira como nós vivemos. Como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha. Então isso reflete na nossa casa. Porque o cristianismo, irmãos, servir a Jesus não é só aqui na igreja. Ser crente não é só esse ambiente aqui. Mas ser crente de verdade é ser crente na casa. É ser crente nos relacionamentos que nós temos familiares, com aqueles que nós conhecemos. Então, isso reflete em nós a presença do Espírito Santo de Deus, se de fato nós estamos cheios do Espírito Santo. E é por isso que Paulo então vai nos dar algumas diretrizes sobre a família. E em primeiro lugar, irmãos, Paulo fala aqui sobre marido e mulher e fala sobre casamento. Em primeiro lugar, o casamento e a família é projeto de Deus. Foi Deus que criou. O casamento e a família foi Deus que criou. Tem pessoas que falam mal do casamento por aí afora. A sociedade hoje tem uma cultura de falar mal do casamento. E dizer, o casamento é uma coisa ruim, a desincentivar a juventude, desincentivar os jovens. Mas o casamento é um projeto de Deus para a nossa vida. O casamento foi criado por Deus. Lá em Gênesis 2:24, Deus disse assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o casamento. Esse é o casamento bíblico. Essa é a vontade de Deus. E pelo menos duas coisas nós podemos dizer, e é preciso deixar claro aqui. Em primeiro lugar, irmãos, o casamento ele é monogâmico. O que é isso? É um homem e uma mulher. Não são dois homens e uma mulher. Não são duas mulheres e um homem. O casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher. Um homem e uma mulher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, é bom dizer isso, o casamento ele também não é só monogâmico. Ele é heterossexual. O que é isso? É importante dizer isso. O que é isso? Não são dois homens no casamento. Não são duas mulheres. É um homem e uma mulher. Esse é o modelo bíblico de casamento. O que passa disso está em desacordo com a palavra de Deus. E não é só aqui em Gênesis que nós vamos ver no decorrer de toda a Bíblia. O modelo bíblico de casamento, de família é um homem e uma mulher. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? É bom esclarecer isso porque a sociedade hoje está ensinando e pregando algo diferente. Está dizendo não, que a família é do jeito que você quiser formar. Não é bem assim. A família tem um modelo. A família não foi o ser humano que inventou. A família não foi a sociedade que inventou. A família quem criou foi Deus. A família é um modelo de Deus. É um homem e uma mulher que formam uma família. O que passa disso está errado, está em desacordo com a palavra de Deus. Muito bem, dito isso, irmãos, aí a Bíblia Sagrada nos vai dar algumas dicas de como se comportar na família. E lá no capítulo 5 da carta aos Efésios, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar como ser uma esposa, de acordo com a palavra de Deus. Então, as esposas que estão aqui, ou as futuras esposas que estão aqui também, ouçam a palavra do Senhor, o que a Bíblia diz sobre qual deve ser a atitude da esposa no relacionamento. Efésios capítulo 5, versículo 22. Coloca para nós, por gentileza, na tela. A Bíblia diz lá: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Na minha versão diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, em primeiro lugar, uma mulher, uma esposa cheia do Espírito Santo é uma esposa que se submete ao seu marido, que é submissa ao seu marido como é o Senhor. Veja bem, irmãos. O que é essa submissão? Eu sei que também a sociedade prega contra isso.
A sociedade, não, a mulher não pode ser submissa, esse é um ensinamento de trás, lá de trás é um ensinamento retrógrado, não pode acontecer isso. Irmãos, eu estou falando do modelo bíblico. Deus dá o caminho para a felicidade verdadeira do ser humano, do que é ser uma família de acordo com a palavra e com o propósito de Deus. E uma família de acordo com a palavra e o propósito de Deus envolve essas características. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem está nos dizendo, então, que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. O que significa ser submissa? Em primeiro lugar, ser submissa não significa ser inferior. A mulher não é inferior ao seu marido. Em segundo lugar, a Bíblia não diz que a mulher tem que ser inferior aos homens. Ou a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa aos homens. Veja bem, a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa aos homens. A Bíblia diz que a mulher, a esposa, tem que ser submissa ao seu próprio marido. Então não é aos homens, não é que toda mulher vai ter que ser submissa aos homens, nada disso. A mulher precisa ser submissa a uma pessoa só, ao seu marido. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Amém? Está diminuindo, glória a Deus, né? Irmãos, é a palavra de Deus. O que significa? Significa, não significa ser menor do que o marido. Significa ser o apoio para o marido. Significa ser a sustentação para o marido. Não só a sustentação do marido, mas a sustentação do lar. Significa não confundir os papéis. Por quê? Porque Deus estabeleceu papéis no casamento. A mulher possui um papel, o marido possui outro papel. O papel do marido, nós vamos dizer no casamento, é um papel de liderança. É um papel de liderança. Todas as vezes que acontece um problema, pode ver lá no Jardim do Éden, quando Eva pecou, ela pegou o fruto, foi enganada pela serpente, ela deu ao seu marido. Quem que foi e pegou o fruto primeiro, lá, irmãos? Quem que foi lá e foi enganado primeiro? Quem? Lá no jardim, quem? Eva. Quem foi? Eva. E ela vai dar ao seu marido. E quando Deus vai tratar com eles, com quem que Deus chama a responsabilidade? Com o homem. Deus vai falar com Adão. Por quê? Porque Adão possui um papel de liderança. Porque o marido no casamento possui um papel de liderança. Se acontecer um problema aqui na igreja, irmãos, vamos falar no sentido de liderança. Se acontecer um problema aqui na igreja, quem que vai ter que prestar conta desse problema? O pastor. É o pastor que vai ter que se responsabilizar. Papel de liderança, o marido exerce um papel de liderança na família, não que ele seja melhor. Da mesma forma, nós aqui, eu não sou melhor do que ninguém, mas são papéis de liderança. O marido exerce um papel de liderança na casa. E a mulher deve apoiar o papel de liderança do marido. Ela deve ser submissa ao seu marido. E veja bem, não confunda submissão também, porque a Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz assim, mulheres obedeçam os seus maridos. Ela não diz isso. A Bíblia depois vai dizer assim, filhos obedeçam seus pais. Mas a Bíblia diz assim, mulheres sejam submissas ao seu marido. Não é que você deve uma obediência irrestrita ao seu marido, que você não pode, não é isso aí. É ser o apoio dele, é ser o incentivo dele. E saber que no final das contas, se o que ele está planejando na tua casa, na tua família para fazer, para deixar de fazer, a responsabilidade vai ser dele, se der certo ou se der errado. E às vezes vai ter a mulher depois para dizer, eu avisei. Isso sempre acontece. A mulher vai estar lá e vai dizer, eu te falei, eu avisei. Mas ela deixou que o marido desse batesse o martelo final. Mas ela disse, o papel da mulher de submissão, de auxílio, é dizer assim, mas tome cuidado, acho que não sei se está fazendo certo em fazer isso. A mulher está ali para dar esse auxílio. Então, mulheres sejam submissas aos seus maridos, é isso que a Bíblia diz. E deve ser submissa, versículo 24, não de qualquer forma. Versículo 24, olha como que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Espere que nós já vamos chegar para o maridão também. Versículo 24, coloca para nós, por gentileza. Como que a mulher deve ser submissa ao marido? Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Assim como a igreja está submissa a Cristo, as mulheres devem estar submissas aos seus maridos também dessa forma. Então, na mesma proporção. Vale aqui um detalhe, irmãos. Vale aqui um detalhe. Por que a igreja se sujeita a Cristo, irmãos? E a igreja não se sujeita a Cristo obrigado. É como eu falei, ninguém me oculta aqui obrigado.
A gente vem ao culto por alegria, por prazer. A gente sente prazer em estar a gente sente prazer em se sujeitar a Cristo. Eu, como igreja de Cristo, eu sinto prazer em me sujeitar a Cristo. Amém. A mulher deve se sujeitar ao seu marido como a igreja se sujeita a Cristo. Só que tem um detalhe: por que a igreja se sujeita com alegria a Cristo? Porque a igreja confia plenamente em Cristo, sabe que Cristo a ama, sabe que Cristo a ama. Então nós sabemos que Cristo nos ama, então nós nos sujeitamos com alegria e nós confiamos plenamente em nos sujeitar a Ele. Então a mulher deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, mas também o marido precisa demonstrar, nós vamos ver isso adiante, essa atitude de amor, para que a mulher se sinta segura e se sinta alegria em se sujeitar ao seu marido, mas deve ser como a igreja se sujeita a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãs? Amém. Agora a Bíblia vai falar para nós maridos como ser um esposo de acordo com a palavra de Deus, aqui de acordo com o texto de Efésios capítulo 5. Versículo de número 25, a Bíblia diz: vós marido, o que quiser fazer? Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Na minha versão, diz ainda um pouco melhor do que essa, porque diz assim: vós maridos, ou diz maridos, amai a vossa mulher, justamente para não confundir. Vós maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Então é papel do marido amar a esposa. Irmãos, mas e daí? Não é papel da esposa amar o marido? Por que Deus não disse para a esposa, esposas amem o seu marido? Por que Deus não disse isso? Por que Deus só disse para o marido? Por ser cabeça. Também por ser cabeça, mas tem um detalhe, irmãos. Para a mulher é mais fácil tratar com os seus sentimentos e amar. O homem tem mais dificuldade. Pode ver que o homem é mais brutão, assim. Ele tem mais dificuldade de demonstrar esse amor. É por isso que a mulher tem mais dificuldade em se sujeitar. Deus sabe onde trata, irmãos. Deus sabe onde ele age. A mulher tem mais dificuldade para se sujeitar. O marido, às vezes é mais tranquilo. Não esquenta a cabeça. Mas a mulher, ela é mais difícil de se sujeitar. Então Deus diz para ela: se sujeite, seja submissa ao seu marido. Justamente lá na ferida onde é mais difícil. Agora para o homem ele tem uma dificuldade maior em amar, em demonstrar esse amor. E Deus vai na ferida do homem e diz: vós maridos, amem a vossa mulher. Mas não é amar de qualquer forma. Não é simplesmente dizer que ama, mas é amar como Cristo amou a igreja. E de que forma que Cristo amou a igreja, irmãos? A si mesmo se entregou por ela, um amor sacrificial. Aos maridos que estão aqui, ou aos futuros maridos, amar a esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, um amor que se sacrifica, um amor que se sacrifica. É um amor que se coloca na frente para proteger a sua esposa, a sua família. É um amor que demonstra, não é um amor só dito, não é um amor só de palavras. Jesus, ele amou a igreja demonstrando esse amor. Ele veio aqui, ele entregou a sua vida, ele morreu na cruz do Calvário pela igreja, ele demonstrou esse amor. Então os maridos devem amar a sua esposa demonstrando esse amor com atitudes, com ações, Vale um detalhe aqui, irmãos. Vale um detalhe especial aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 19, vai falar ainda sobre isso. Vamos ler, por gentileza, Colossenses capítulo 3, versículo 19. A Bíblia nos diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Marido, ame a sua esposa e nunca trate com aspereza. Irmãos, aquele que ama, ele não anda brigando e xingando e tratando com aspereza. Aquele que ama, ele é brando.
O marido deve demonstrar o seu amor para com a esposa sendo brando, sendo amoroso. É claro que cada um tem um tipo de costume, eu sei que é diferente. Cada um tem um tipo de costume. Às vezes tem algumas pessoas que tiveram um costume diferente de ser um pouco mais bruto, né? A geração, principalmente a geração antiga, a gente via pelos nossos pais, eles tinham um sistema mais bruto. Eles tinham dificuldade, às vezes, até em abraçar os próprios filhos. Às vezes os pais, antigamente, tinham dificuldade de abraçar os filhos, achavam que era uma coisa eles ficavam meio envergonhados, meio encabulados. Então, são gerações diferentes. Mas mesmo assim, a Bíblia está nos ensinando que o marido deve amar a esposa e não tratar a sua esposa com aspereza, com amargura. Não ser aquele camarada rude dentro de casa, aquela pessoa ruim dentro da casa. Vocês já ouviram a história eu já contei esses dias atrás, eu vou contar de novo, do Piazinho, né? Que no culto aqui, os irmãos se abraçando, o pai dele aqui de terno, tudo abraçando os irmãos. Ele veio, puxou o paletó do pai dele e falou: pai, o que o senhor acha de nós morar aqui na igreja? E daí o pai dele disse: meu filho, por que você quer morar aqui na igreja? Porque aqui você abraça todo mundo, você é tão bonzinho. Lá em casa você só xinga, só briga, só grita com a mãe, só grita com nós. Irmãos, o marido ele deve amar a esposa e demonstrar esse amor no dia a dia. No dia a dia. Não tratar a esposa como está tratando um animal. De forma nenhuma, tá? E a gente fala porque a gente sabe que às vezes existem situações assim, né? De falar palavrão, de xingar, de brigar. Deve ser um tratamento amoroso. Como que a esposa se submete ao marido? Quando ela percebe que ela é amada. Quando ela percebe que ela é amada. Cadê os maridos que estão aqui? Cadê o maridão? É responsabilidade tua e minha amar cada um a sua esposa e demonstrar esse amor. E é um amor sacrificial. É um amor sacrificial. E sabe o que é um amor sacrificial? Às vezes tem coisas que você não gosta. Às vezes tem coisas que não é do teu estilo. Mas você às vezes faz para agradar a esposa. Você se sacrifica às vezes. Às vezes você se sacrifica no teu trabalho, às vezes você faz hora extra, às vezes você dedica, por quê? Para cuidar da tua casa, da tua família, para cuidar da tua esposa, é um amor que se sacrifica. E se um bandido entrar na tua casa lá, você não vai pôr a tua esposa na tua frente para encarar o bandido, é você que vai sair lá e vai, se preciso for, entregar a sua vida e defender a sua família. É responsabilidade do marido amar como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Os irmãos estão entendendo? Amém? Eu achei que os irmãos estão meio quietos. Não, comendo a palavra. Eu achei que os maridos estão meio quietos agora, né? Irmãos, essa é a responsabilidade bíblica que está sobre nós. Então os maridos devem, cada um amar a sua mulher com amor sacrificial. Não deve tratar com aspereza, não deve tratar de forma má a sua esposa, mas trate com amor, com carinho. Trate de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, quando a presença de Deus está na vida do ser humano, ele muda até as palavras. Deixa eu falar para vocês, isso que é verdade. Quando a presença de Deus está na vida de uma pessoa, ela muda até o jeito de falarmos. Quando aconteceu um avivamento no país de Gales, no ano 1904, diz a história que os homens que cuidavam de animais, eles cuidavam de cavalo e tudo mais, eles costumavam tratar os animais com xingamentos. Era tudo com xingamento que eles tratavam os animais, era costume deles. Mas quando a presença de Deus chegou na vida deles, que eles se converteram, porque houve uma conversão em massa no país de Gales, eles mudaram o jeito de tratar os animais, eles pararam de xingar os animais. E sabe o que aconteceu? Os animais não obedeciam a eles mais, porque estavam acostumados com o xingamento, porque o animal você ensina com as palavras de ordem. E os animais estavam tão acostumados com o xingamento que daí pararam de obedecer aos seus donos. Por quê? Porque os donos se converteram e mudou o jeito deles falar. Eles não falavam mais palavrão, não xingavam os animais. Irmão, crente não vive falando palavrão, não vive. A Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde. Eu falo isso, irmãos. E eu sei do que é isso. Eu me criei num lar que era isso, irmãos.
Era palavrão o dia inteiro, o tempo inteiro. Era xingamentos assim de alto escalão. O dia inteiro, nós enquanto crianças, escutando isso, escutando palavras de maldição, o dia inteiro, todos os dias, irmãos. Eu sei como isso é prejudicial a uma casa, a uma família, a crianças que estão se formando. Nós lá, né, eu lembro com 10 anos, com 9 anos, com 11 anos, nós escutando todos os dias palavras de maldição, xingamentos horríveis em casa. Não faça isso com a tua família. Guarde a tua família, preserve a tua família dessas coisas. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Como ser agora um filho? Vou tentar correr aqui. Como ser um filho de acordo com a palavra de Deus? Todos nós aqui somos filhos ainda, né? Todos nós aqui, talvez alguém não tenha mais o pai ou a mãe, mas a maioria de nós ainda tem, pelo menos o pai ou a mãe ainda tem. E ainda somos filhos ainda. Ainda temos essa responsabilidade. Ah, mas eu já cresci. Ainda você tem essa responsabilidade ainda. Qual que é a responsabilidade? Efésios capítulo 6, no mesmo texto que nós estamos ainda. A Bíblia diz assim: filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Cadê as crianças que estão aqui? Cadê as crianças? Digam amém, as crianças. Olha, as crianças estão aí. A Bíblia diz assim para vocês: obedeçam os vossos pais. Obedeça o papai, obedeça a mamãe. É isso que a Bíblia está dizendo. A mamãe e o papai diz: meu filho, arrume teu quarto, lá guarde os brinquedos, arrume isso. Obedeça seu pai, obedeça a sua mãe. A mamãe diz: lave a louça, meu filho, faça isso, me ajude naquilo. Obedeça a sua mãe, obedeça a seu pai. Isso é a palavra de Deus que está nos dizendo. E mais, a Bíblia diz assim: honre teu pai e tua mãe, versículo 2. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer viver bastante? Honre teu pai e a tua mãe. Quer viver bem e bastante? Honre o pai e a mãe. Não seja motivo de vergonha para o teu pai e tua mãe. Seja motivo de orgulho para o teu pai e para a tua mãe. Honre, nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Isso é mandamento do Senhor. Isso é mandamento do Senhor. Inclusive isso está lá nos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Os filhos devem fazer isso. Filhos cheios do Espírito Santo honram, obedecem o pai e a mãe. Existe uma condição que os filhos estão desobrigados de obedecer o pai e a mãe. Existe uma condição. Qual é a condição? Em que o pai e a mãe mandar o filho fazer uma coisa que é em desacordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, mandar o filho cometer um pecado, por exemplo. Aí você deve mais obediência a Deus do que a eles, mas em outros casos, obedeça o pai e a mãe. Tá? Num caso específico, o pai mandou você cometer um crime, fazer alguma coisa, o pai, a mãe. Aqui não acontece, mas pode acontecer, né? Pode acontecer e acontece em várias famílias, né? Tem um detalhe também. Isso nós vamos tratar aqui no versículo seguinte, na responsabilidade dos pais. O pai chega, eu já contei essa história aqui, né, mas eu vou contar de novo, eu repito sempre. Chega o mascate na frente da casa, a mãe diz para o filho: vai lá e diz que a mãe não está, né? Está mandando o filho fazer o quê? Está causando um problema na família. Está perdendo a autoridade como pai e como mãe. Está perdendo o exemplo como pai e como mãe. Incentivando o filho a mentir para ter um benefício. Para ter mais um tempinho para acertar com o mascate. Né? Para ter um benefício, está ensinando o filho que mentir dá benefício. O filho está sendo prejudicado e você está sendo prejudicado. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Mas é um exemplo simples para que nós não façamos isso. Amém, irmãos? Amém. Como ser um pai e uma mãe de acordo com a palavra de Deus. Versículo 4. E vós pais, está no plural, é pai e mãe. Vós pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Vós pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Irmãos, como que o pai provoca a ira do filho? Como será que é isso? Vós pais, não provoquem a ira não deixem o filho de vocês irados.
Sabe como que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não deixar o filho irado, irritado, é assim, é aquele pai, aquela mãe que exige do filho uma coisa que ele não faz. Diz assim: meu filho, você precisa ir na igreja, mas ele não vai. Aquilo vai criando uma mágoa no coração do filho, uma ira no coração do filho. Meu filho, ore, mas ele não ora. Meu filho, você precisa ler a Bíblia, mas ele, o pai e a mãe, não lê a Bíblia. Meu filho, e assim por diante. Conversando com uma pessoa conhecida minha, é um exemplo triste, isso aí é triste, mas é um exemplo claro sobre esse assunto. O que é provocar a ira do filho? Um conhecido meu, que está distante da igreja, ele disse que num dia ele sentado na mesa com a sua família, com seu pai e com sua mãe, e ele tinha saído no dia anterior de madrugada lá para a festa, bebido, e daí era no domingo de almoço, eles estavam sentados ali na mesa almoçando. O pai dele, na hora do almoço, falou para ele assim: eu não quero que você saia mais beber, você precisa ir para a igreja. E daí ele falou assim para o pai dele: não siga um exemplo. Claro que não é certa essa conversa, essa discussão não é certa. O filho não pode ficar brigando com o pai assim. Mas daí ele pegou e falou, isso gera no filho a ira, a raiva, e ele pegou e falou para o pai dele: mas e o teu exemplo? Você tem ido na igreja? Você bebe? Por que você está mandando eu não beber? Por que você está mandando eu ir na igreja se você não vai? Se você bebe, se você não está nem aí? O pai dele ficou tão bravo que levantou da mesa, foi lá para fora e acendeu um cigarro para se desestressar. Irmãos, que exemplo que é esse para o filho? O que adianta o pai estar cobrando do filho? Provoca mais a ira. E essa pessoa me contou, dizendo como ele estava irado disso, tipo, cobrar dele se não oferece, se não demonstra em atitudes. Provocar a ira do filho é exigir uma coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É exigir do filho uma coisa que não faz. Então o pai e a mãe devem ser exemplo para os seus filhos. O pai e a mãe devem ser, a Bíblia diz: vós pai não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui vale um ressalvo. O que é disciplina? Provérbios 13, 24, coloca para nós lá. Eu sei que hoje em dia também há uma ideia muito contra a disciplina, mas a Bíblia está dizendo, Provérbios capítulo de número 13, versículo 24, 13, 24. Quem não corrige os filhos mostra que não ama. Vou repetir. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Dá essa palavra aos pais para nós. Eu sei que a gente é complicado, a gente tem um dozinho, né? Eu tenho um dozinho às vezes, mas não tenho o que fazer. Eu peço direção de Deus quando acontecem as situações, peço misericórdia para Deus, para dar sabedoria, porque a gente não é assim: eu não preciso corrigir meu filho, eu não preciso. A gente precisa corrigir o filho. A Bíblia manda, a Bíblia nos dá a orientação que quem não corrige o filho é porque não está demonstrando amor, e trata da mesma forma que a Bíblia diz que Deus nos ama, por isso Ele nos corrige. Porque se Ele não nos amasse, Ele deixava a vida de qualquer forma. Eu não vou interferir, não vou corrigir, não vou fazer nada, pode viver de qualquer forma. Mas Deus não faz isso. Por que Ele não faz? Porque Ele nos ama, justamente porque Ele nos ama. Se Ele veio andando por um caminho errado, Ele vai lá e me corrige. Ele vai lá e faz eu passar por uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, e me faz se dobrar e se voltar para a presença dEle de novo, porque Ele corrige aquele que Ele ama. Ele nos corrige. Então nós, enquanto pais, precisamos corrigir. Claro que não é espancar, irmãos, né? Vale lembrar isso. Lá onde eu morava, a vizinha arrancava a ripa da cerca e descia no lombo do filho dela. Não é isso aí, irmãos. Não é isso aí. Não é espancar. É corrigir os filhos. Às vezes é necessário, às vezes uma palmadinha, uma varinha. Antigamente diziam varinha de marmelo.
Às vezes é necessário. Não é bom que seja preciso, mas às vezes pode ser necessário. A Bíblia diz que quem ama corrige os seus filhos. Mais um versículo para nós encerrar. Provérbios 3, versículo 11 e 12. Provérbios 3, versículo 11 e 12. Vamos ler o que a Bíblia nos diz. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, e não desanime quando Ele o corrigir. Pois o Senhor corrige quem Ele ama. Assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Eu quero bem o meu filho, você quer bem o seu filho? Então, quando for necessário, corrija o seu filho. Não espanque, corrija. Corrija. Mostre que ele fez errado. Se preciso for deste castigo, se ela faz alguma coisa, mas corrija o seu filho. Nós precisamos corrigir. É a recomendação bíblica. E por último, lá no texto que nós lemos, nós devemos criar na disciplina e na admoestação do Senhor. É responsabilidade dos pais criar na admoestação do Senhor. O que é a admoestação do Senhor? Provérbios 22 e 6. É ensinar o filho, é ensinar os nossos filhos. Provérbios 22 e 6. Coloca lá por gentileza. E eu encerro aqui. Provérbios 22 e 6. 22 e 6. 22, versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22 e 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Desculpa, acho que a minha dicção não está muito... Provérbios 22 e 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia diz assim: ensine o menino, em outras traduções, ensine a criança no caminho. Sabe o que significa isso? Não quer dizer assim que eu devo olhar para o meu filho, eu estou fora do caminho, eu digo para ele: meu filho, o caminho é lá, ande lá. Não é isso. É dizer assim: meu filho, o caminho é esse aqui. Aleluia. Eu estou andando nesse caminho. Meu filho, o caminho é esse aqui. Isso é ensinar o filho no caminho. Glória. Porque só apontar o caminho para o filho, mas não estar andando no caminho, é provocar a ira do filho. É ser incoerente. Educar, ensinar a criança no caminho é estar andando no caminho, servindo a Jesus, adorando a Jesus e dizendo: meu filho, é esse aqui o caminho. Ande junto comigo aqui, me siga aqui no caminho. Isso é ensinar o menino no caminho que se deve andar. Por que muitas famílias às vezes frustradas? Porque ensinaram a criança apontando, dizendo: ó, lá é o caminho, ande lá no caminho, mas não andavam pelo caminho. Mas se você ensinou teu filho no caminho, fique tranquilo, fique calmo, que a tua responsabilidade você já fez. E nós que estamos tendo a oportunidade, devemos ter essa responsabilidade. A tua parte você fez, ensinar o teu filho a andar no caminho. A Bíblia diz que nunca se desviará. Alguns se desviam. Por quê? Por várias razões. Porque a decisão pessoal, a decisão final sempre é da pessoa. Ninguém pode obrigar ninguém. Mas a palavra está lá. O ensino certo está lá. Um dia essa palavra, esse ensino ainda pode gerar frutos na vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Amém. Então é nossa responsabilidade, nós agora que estamos educando, a ensinar no caminho que se deve andar. Ensinar os nossos filhos. Vamos estar em pé nesse momento. E nós vamos estar orando nesse momento por cada um dos irmãos, por cada família que está aqui. Vamos orar, irmãos.